Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui toda energizada para começar mais um. Lindo, Pode contar? Hein? Olha, Pode. Olha como eu tô toda, gente. Meu brinco novo, meu colar combinando com a minha roupa, né? Olha, tô cheia de energia. E aí eu queria agradecer, né, a minha amiga, a Souan. Né? O nome dela é a Souan. A Souan, Isso. que lindo. Da Souan, né? Artes. Ela é lá de São Caetano. Então, olha aí, olha que beleza. Eu já tava no programa passado com o brinco dela e agora eu tô com o conjunto, ó. Adorei. Bem legal, Olha, né? lindo. Lindo, né? A Souan, nós é- também queremos. É bem o festival de Lita. Não é? Adorei. O fogo, a energia. Fogo, tô na vibe, né? Muito lindo. E agora deixa eu apresentar as minhas amigas, né? A nossa terapeuta Kátia Veloso, Olá. Regina Rain Oi. e Kelly Rodrigues. Olá! Todas nós aqui unidas, terapeutas do Bem Viver, terapeutas aqui do Pode Contar. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional de Combate às Drogas. É hoje, né, gente? É hoje mesmo. É né? hoje mesmo, é dia legal. 26. Comemorar já. Eu vou passar a palavra para Regina. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu vou tentar resumir em 5 minutos 7 anos de experiência. É isso aí, Regina. Poder Eu de trabalho com síntese. dependência química, né? Então, acho que assim, as dúvidas, né, que as pessoas têm. Adicção ou dependência é só de droga? Né? E o que é E o que é droga? droga? Né? Então, não. Assim, a dependência química ou a dependência ou a adicção pode ser de drogas lícitas, então álcool, cigarro, medicamentos, quando não são usados pela prescrição médica. Drogas ilícitas, então as mais comuns que a gente conhece, né? Maconha, crack, cocaína, opioides, essas coisas. Mas também pode ser por compras, por sexo, por jogos, qualquer compulsão, né? Atualmente vem crescendo muito a compulsão e a dependência por internet, né? Por eletrônicos, por celular. Então, tudo isso está dentro aí dessa, né, dessa dependência, dessa adicção. E aí tem vários níveis, porque assim, a pessoa pode ser uma usuária de drogas, quando ela faz um uso, mas um uso controlado, uso que a gente chama de recreativo, o famoso, por exemplo, uso social da bebida, né? A maioria das pessoas bebe quando vai num barzinho, quando vai numa festa, quando vai num restaurante, num almoço de família. Essas pessoas, elas não têm dependência, elas fazem um uso, e mesmo de drogas ilícitas, tem pessoas que conseguem fazer um uso recreativo e controlado, da maconha, da cocaína, até de crack, tem algumas pessoas que conseguem, é mais difícil, mas conseguem, também não. sim. Eu acompanhei também não pessoas sabia que disso, faziam não. uso recreativo do crack, é mais difícil, mais raro, mas tem. É possível. É né? possível para possível. algumas pessoas, né? Aí tem o padrão de abuso, que é quando a pessoa começa a exagerar nesse uso, então ela começa a já não ter muito controle, né? Ela acha que ela tem um controle, mas ela já não tem tanto. Aquilo começa a ser mais necessário na vida dela. Ela usava, sei lá, uma vez por semana, ela começa a usar 3 vezes, depois todo dia, né? Ela começa a pensar mais naquilo, o uso começa a tomar, assim, um tamanho maior na vida da pessoa, né? Mas ainda não tem, assim, aquele padrão de dependência mesmo, por isso que a gente fala que é um abuso. E a dependência é quando a pessoa já, assim, não tem mais controle nenhum mesmo, e uma das características da dependência é porque quando a pessoa não usa, ela entra em abstinência, né? Seja abstinência física mesmo, o álcool, ele dá sintomas físicos de abstinência, né? Inclusive é uma das únicas abstinências que pode levar a óbito, se a pessoa não for socorrida, não for tratada a tempo. Também não Interessante. sabia. Pois é, né? A Kátia? dependência Olha aí. alcoólica, a abstinência, né, alcoólica, ela pode, Uhum. tanto que, por exemplo, no CAPS, se a pessoa chega com sintomas de abstinência alcoólica, a gente tem que mandar para a UPA, porque ela precisa de suporte que não tem no CAPS, né, suporte clínico, porque pode levar a óbito, né. Ou uma abstinência emocional, que a pessoa começa a ficar com crise de ansiedade, a pessoa começa a ficar nervosa, e isso a gente vê mesmo assim, pessoas que são compulsivas por compras. A pessoa não tá podendo comprar porque, né, a família bloqueou os cartões, tudo para impedir. Ela tem crises, às vezes, de ansiedade terríveis, de choro, ela não consegue dormir, isso é abstinência, né? Então,
isso é uma das coisas que caracteriza o padrão de dependência. E aí eu quero contar uma historinha que, assim, embora ela seja engraçada, como muitas que a gente já contou aqui, é aquela história, é trágico, é tão trágico que chega a ser cômico, né? Quando eu trabalhava no CAPS, então, assim, um paciente que tinha uma dependência muito grande de cocaína, né? Então, grave. E um dia eu fazendo uma atividade de artes que se chama papietagem, onde a gente constrói peças, né, tridimensionais com camadas de jornal, de papelão e cola, né? Então a gente usa uma base, que pode ser um papelão, uma bexiga, e aí a gente vai construindo camadas ali de papel e cola. Vai colando vai o jornal, colando, né? para aquilo endurecer, né? E a gente vai dando a forma que quer. Como gasta muita cola e a gente tinha pouco material, e como a melhor cola é até aquela cola caseira, eu falei para eles assim, eu vou fazer a cola caseira. Essa cola caseira, para quem não sabe, é aquele famoso grude que o pessoal fazia para fazer pipa, né? Que nada mais é do que farinha de trigo com água. A gente faz um mingau, põe lá para ferver, faz um mingau. Então eu falei, olha, para a semana que vem eu vou fazer a cola de farinha e aí eu já deixo pronta para gente usar. Então esse rapaz, ele arregalou um olho desse tamanho e ele falou para mim assim, mas assim, sabe, era visível a aflição dele. Você vai desperdiçar farinha para fazer cola? Na mesma hora eu saquei que ele não entendeu qual era o tipo de farinha, né? Aí eu falei assim, sim, a cola é farinha de trigo, sabe? A farinha de fazer bolo, fazer pão, não é a farinha de cheirar. Ele fez assim, ai, ufa, porque eu achei que você ia desperdiçar para fazer cola. Então você vê, gente, é engraçado, né? Mas é trágico, porque o nível de dependência dele era tão grande que ele já não consegue mais viver, pensar fora desse mundo, né? Da droga. Você ia ter essa farinha? Então, né, e assim, tipo, eu ia pegar um monte de cocaína e fazer cola, gente, não tinha sentido. É um absurdo isso, né? Na padaria, não mas na cabeça dele, e isso é um dos sintomas da dependência também, né? A pessoa, ela começa a viver num mundo só relacionado ela só com vê as drogas. aquilo, ela né, só Regina? vê aquilo. Ela não vê outras coisas, né? Então falei farinha, na mesma hora ele pensou, meu Deus, ela tem um monte de cocaína, ela vai gastar fazendo cola. Como assim ela vai gastar? Né? Como que ela vai desperdiçar fazendo cola, né? Então, assim, eu falo, é engraçado, mas é triste, porque olha o nível de dependência que essa pessoa tava, né? O mundo dela girava em torno do uso, né? Em torno disso. E aí acho que a Kelly pode contar um pouquinho mais pra gente, né, Kelly? Sim. Como é que lidar né, com como isso, é que né? ele lida com isso, como é que a gente trata, né? Então, bom. Mas não tinha, gente, desculpa, mas agora não era a dica? Nossa dica antes da fala da Kelly? Não, é com ela, eu acho, então né? Tá bom. Anotei errado aqui, falha nossa. Não. Até porque eu acho que a experiência que a Kelly tem de tratamento, né? Eu tenho também, isso, a gente pode, né, se complementar. É uma parceria. Aqui, né? É uma parceria, né? E assim, pegando isso aí, acho que é a primeira coisa que todo mundo precisa tomar consciência, ter informação. Por quê? Isso. Você deu o exemplo, né, no caso que a pessoa não é ainda dependente, né? Mas já está fazendo um abuso, né? Exato. Porque a dependência, quando entra já nesse nível de dependência química, o problema é muito grave. Isso. Por quê? A doença, ela é crônica e progressiva. Sim. E mais difícil de tratar quando chega nesse ponto, né? Se trata ainda quando está no abuso, é mais fácil, né? E aí que eu falo da informação. Porque muitas pessoas falam assim, falta força de vontade. Nossa, ouvir isso é triste, muito. Não é, Kátia? Infelizmente. Porque as pessoas acham que é falta de caráter, safadeza. Não, gente, é uma doença. Ninguém fala para alguém que está com câncer, falta de vontade para se tratar. Né? E tem muitas pessoas que têm predisposição a ter câncer e outras não. Isso, e outras assim. Tem predisposição a ter a dependência e outras não. Isso. E quando entra nessa dependência química, nessa doença crônica, progressiva, ocorre também alterações cerebrais. E aí, o que acontece? Ela não consegue frear a vontade. Então, é muito além, né, da vontade da pessoa. O autocontrole
acaba. Ela não consegue. Então, por isso que eu falo da informação primeiramente. Sim. Não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de vontade, não é nada disso. Não é safadeza, ela já chegou em um nível que ela não consegue ter esse controle. Então, a informação... E outra coisa também, a pessoa vai precisar de tratamento para sempre. Isso. Não Porque é uma não coisa, tem cura, tem não controle, tem cura. né? Isso, não tem cura, tem controle. Ela vai precisar de... E aí que corre o perigo também. Porque a pessoa faz o tratamento, principalmente os familiares. Curou. Aí, largou da bebida, Resolveu. largou da droga. Ai, que bom, graças a Deus. Infelizmente, a pessoa pode ficar anos sem fazer o uso daquela substância. E ela ter uma recaída. Sim, a gente acompanha muito. Lá no CAPS, a eu gente acompanhava imagino. gente assim, que estava há 10 anos sem uso. E aí, um Pode gatilhozinho não pequeno, ocorrer. assim, sabe? E aí ela Exato. usou uma vez e aí pronto, disparou não quer tudo dizer de novo. que todos não vai quer dizer acontecer que todos, isso, mas exatamente. Mas a pessoa que está há muitos anos sem fazer uso dessa substância, mas ela tem que estar fazendo ela uma tem que ter, manutenção então, ali, né? Exato. Então Isso. por isso que a gente fala que é algo progressivo. Você vai ter que se cuidar para o resto da vida. É o famoso um dia após o outro. E assim, não é só o dependente. A família também, a família Exatamente. precisa do apoio, porque isso vai envolver todo mundo. Então, a informação, o tratamento e o que está ali do lado. E agora eu vou estar chamando o vídeo, né, que vai estar falando um pouco mais da importância do acolhimento da família de um dependente. Então, vamos chamar aí, que a história é sua? Olá, meninas! Pode contar? Prazer, eu sou a Cileide, eu sou psicóloga, sou coordenadora do projeto Evoluir, um projeto que faz acolhimento às famílias de dependentes químicos. E hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre a importância do acolhimento dessas famílias. Então, como nós sabemos, a dependência química ela é uma doença e ela é uma doença que também atinge a família. É isso mesmo. O familiar ele adoece e adoece da codependência. Então, eu tenho um dependente, tá? E esse familiar, ele se torna codependente. Não tem como a gente tratar o dependente químico se a gente não der apoio para essa família, porque essa família ela se torna muitas vezes facilitadora da doença e acaba atrapalhando aí o tratamento do dependente. Então é muito importante. Aqui nós temos o projeto Evoluir, todas as terças-feiras, 20 horas. Vou mandar o link aí para vocês. É um trabalho gratuito que faz esse acolhimento, um acolhimento emocional para essas famílias. Normalmente o familiar ele tem o que a gente chama de negação, né? Então assim, Cileide, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, então eu não preciso de tratamento. Porém, esse familiar, ele passa a sofrer, né, dessa codependência, e essa codependência, que é um transtorno emocional, ele traz o quê? Ele traz ansiedade, traz depressão, né, traz angústia, traz compulsão. Muitos codependentes, meninas, também se tornam dependentes. Então, existe aí uma importância desse cuidado desse familiar. Então é um tema muito importante, a gente precisa conversar bastante sobre esse assunto. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E precisando, estamos aí.
Olha, muito obrigada. Nossa, obrigada, Leilene. Não, obrigada. Ela conseguiu resumir também em poucos minutos, assim, ela foi ótima. O principal aí do trabalho com a família, né? Ela trouxe um recado Até legal. assim, quem precisar, né, a Cileide, psicóloga clínica dessa área. Então, ela é especialista na área das dependências e, como ela falou, coordenadora do Projeto Evoluir, toda terça-feira. Tem através do Google Meet, né? Ou quem quiser participar, gratuito. Então, assim, gratidão mesmo pela tua colaboração. Maravilhosa. E fica aí, quem quiser precisar entrar em contato, passamos o contato Sim, dela. vai deixar aqui na na descrição legenda, do né? vídeo, Isso, né? nós vamos deixar o link legenda. na legenda do programa de hoje. Vai estar o link para esse projeto Evoluir maravilhoso, que toda terça-feira tem a reunião aí. Perfeito. Para os familiares dos dependentes. Ela não falou uma Gratidão. coisa, mas eu acho que provavelmente deve ser assim, né? Às vezes o dependente químico não quer se tratar, mas a família pode já ser tratada, Exato. mesmo se o Porque dependente ela não vai, aceitar, né? Tratando a família, ela já vai estar ajudando o Com dependente. certeza. Então, às vezes, o tratamento pode começar pela pelo família, familiar. né? Porque às vezes sim. o dependente não aceita, mas o familiar pode Sim. começar, né? Exato. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da família. Eu, assim, até duas situações, né? Há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, então eu tô até defasada nessa informação, depois eu vou verificar e trago, né? Mas tinha ali na Paulicéia, aqui em São Bernardo, né? Ali no IAN, tinha reuniões de acolhimento para adictos, né? Isso. E para os familiares, Sim. né? E eu e minha família, a gente chegou aí em alguns encontros que a gente estava fazendo uma espécie de treinamento, porque eu fazia um trabalho voluntário numa outra instituição e chegava muito. Então, às vezes, não que a gente ia tratar, Tá, mas até acolher, como né? lidar ou saber alguma coisa e tal, Sim. né? A gente precisava, né? Tava muito cru, né? Então, eu fui com meus pais, algumas outras pessoas, e então a gente alternava as semanas. Hora a gente ficava no grupo dos familiares, hora dos dependentes. E aí eu percebi, né, naquele momento, essa questão, né, da família, como é difícil. Eu lembro que tinha famílias lá que só depois de ter entrado naquele grupo de semanas ou meses que conseguiu abrir mão de deixar a cerveja na geladeira, porque achava que o familiar tinha que ter força de vontade pra não mas abrir. Isso, assim, é uma coisa tão assim absurda, e é tão forte, né, tão perigoso, assim, e pra pessoa achar que só é uma força de vontade, né? Aí depois acabou que o familiar resolveu aceitar, né? E fora assim, brigas também em família, porque a pessoa, ela quer fala assim, não, tá bom, eu vou me tratar, eu vou me colocar nessa condição, mas aí vai ter um casamento, aí vai ter uma festa, vai ter uma formatura que vai ter bebida. Isso. Com aí certeza. a pessoa fala, eu não vou, porque eu tô em tratamento. Aí, eu não quero às me vezes, expor porque de repente eu não resisto, então é melhor eu não ir, né? Vou, porque lá onde eu tô fazendo meu tratamento já me falaram que eu não posso entrar em contato e tal. Aí a pessoa que convida vai ficar chateada porque não foi. Que é só uma Não vez, pode, só algumas né? horas aí e tal. Ai, mas que desfeita. A família, ai, mas se fulano não for, se meu marido não for, como é que eu vou? Eu vou sozinha? Mas o marido não pode ir. Isso. Né? Porque ele não tá pode. em tratamento. E você já viu que uma sociedade é assim, né? Se eu falar, se alguém me oferece, eu tô numa festa, alguém me oferece um doce, eu falar assim, não, obrigada, eu não posso comer porque eu sou diabética, ninguém fica insistindo. Agora, se a pessoa que está em tratamento para alcoolismo, por exemplo, ela fala, não, eu não posso beber, as pessoas ficam insistindo. Só um golinho. Mas é só um golinho, mas bebe só um pouquinho, é só dessa É só vez. você saber se controlar. Isso. Cara, essa pessoa tá em tratamento porque ela já viu que talvez não outra tem essa história. questão do Eu sei me controlar, nós sabemos nos controlar, porque nós não somos A gente não dependentes. tem Essa essa pessoa questão, que né, é dependente saúde. não Exato, consegue é se como controlar. eu falei, e teve a né? alteração. Exato. Isso. E eu também tive Né? uma questão em consultório, né? Que chegou um casal. A gente falou nos outros programas que normalmente às vezes a mulher vem pedir ajuda, Isso. né? E ela chegou lá, ela foi para um reiki, era um casal, ela falou, veio eu, meu marido, meu filho, mas na verdade eu tenho um tema, meu marido tá se tornando alcoólatra, já veio de uma família alcoólatra, então o pai era alcoólatra, o irmão também, e ele também e como ele trabalha, acho que ele trabalhava à noite, ficava em casa durante o dia, ficava sozinho, uma coisa assim, então ela trabalhava de dia, ele à noite, de dia ele bebia, né? Então isso estava atrapalhando a vida conjugal, ela estava com medo e tal. Aí eu falei, bom, vamos ver, né?
que a gente pode fazer, não no sentido de, como eu disse, tratar, mas ter esse acolhimento ou trazer aquela prática integrativa complementar ali para equilibrar, para acalmar a pessoa, que no caso podia ser um reiki, podia ser um floral, enfim, acupuntura, né, para contribuir, né? Mas aí quando ele foi a vez dele, ele falou, olha, mas pra mim tá difícil, porque na minha casa, eu saí da minha casa, tinha bebida. Aí eu vim pra cá, como eu trabalho no turno, o pessoal que trabalha comigo lá na empresa bebe. Aí ela não quer deixar de beber. E ela falou pra mim, eu não vou abrir a mão da minha cervejinha. Eu quero sair de final de semana, eu sou nova, eu quero ir pro barzinho e eu quero beber minha cervejinha assim. Ele que não beba. É a decisão ou ele que dela. beba uma latinha só. Aí eu falei pra ela, mas não é assim. Eu falei, você tem que ir num lugar que não vai ter, ou no mínimo, né, você não beber na frente dele. Mas ela não aceitava, porque ela achava também que era falta de que ele não força de conseguia se vontade. controlar. O problema né? cara, o problema dele, mas o problema tava dele, incomodando né? ela. Então, olha que situação. E aí, pra fechar com chave de ouro, ele falou, nem na casa do meu sogro eu gosto de ir, porque ele tem um quarto que é só cheio de aguardente. Então. E todo mundo que chega na casa dele, ele oferece que quer. Eu tinha um amigo assim. Só que daí, assim, eu que não tomo aguardente, talvez se eu fosse na casa de uma pessoa assim, eu falava, não, obrigada, né? Mas pra ele gostava. Então era difícil pra ele falar não. Então ele falava, então eu não vou, porque ele vai me oferecer e eu vou ter que falar não. E o sogro se ofendia. Então era uma situação assim. E ela insistia, não, a gente tem que ir na casa dos meus pais. Ao mesmo tempo que queriam que ele parasse de beber, mas ninguém Não, apoiava, sempre todo mundo incentivava. Incentivando, insistindo. Aí ele falava assim, eu não vou na casa do seu pai essa semana, que hoje eu não tô bem. E eu sei que se ele me oferecer, eu vou querer. Não, mas você tem que ir, porque é uma desfeita com ele. E às vezes chegava e falava, mas é uma desfeita até você não beber. Bebe só um gole. Ele fala, mas eu não consigo. As pessoas que não são dependentes, elas têm dificuldade de entender isso. Absurda, não dá pra que eu dar fiquei um gole assim chocada. Daí eu conversei bastante com ela e tudo mais, né? Depois acabou que a gente perdeu o contato, a gente mudou, ela mudou, enfim. Mas assim, ela não conseguia aceitar, isso. Por mais que a gente estava ali falando que tinha essa questão que a família também precisava se comprometer e se tratar, né? E não foi só na questão de drogas, mas até você falou da diabetes, né? Isso. Eu já vi uma pessoa falando que queria parar de fumar, queria parar de beber, Isso, mesmo que Kátia. seja socialmente, Isso. aí as pessoas começavam a chamar, mas no barzinho você vai, né? Não, eu não vou porque eu tô parando. Isso. Então, se eu beber, eu vou querer fumar, ou vice-versa. E o pessoal insiste. Então, gente, a gente precisa ser solidário. É um problema de saúde. E principalmente quando é a própria pessoa da família, né? E a gente vê isso. As pessoas... parece que, assim... não veem a gravidade da coisa. Sim. Né? Não conseguem perceber, ou não parece quer que ver. ele tá tratando com uma raiva. Sim. Ele que se vire. E não percebe, não é né? assim. Quando a gente falou daquele nosso programa da saúde nos 4 níveis, a questão da unicidade. O problema não é seu. É de Se eu todo me importo mundo. com você, é nosso. Por isso que a família está envolvida. É verdade, né? é verdade. E aí, Kátia, o que você tem para falar para nós aí sobre isso? Eu achei interessante essa sua fala, Kátia, e ela me lembrou a questão... A Regina falou da dependência, Isso. né? E a gente sempre falou aqui, tarô é vida. Aonde se tem na vida, tem no tarô. Aonde a gente encaixa isso no tarô? O arcano do diabo. Aí o pessoal fala assim, mas só podia ser o diabo, né? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque o que é o diabo? Eu fiquei surpresa quando você falou da questão do crack, que pode ser usado recreativamente. Muito raro, mas tem pessoas que... Mas o diabo, por exemplo, é isso. Aproveite tudo, mas não se apegue a nada. A partir do momento que você abusa e entra numa dependência, você criou uma prisão. E como é você que criou essa prisão, a única pessoa que vai poder tirar você dessa prisão é você mesmo. Não é? Então, assim, o diabo deixa isso muito bem claro. Porque depois, antes dele vem a temperança. Então, faça o que você quiser fazer equilibradamente. Certo. Não conseguiu? Você cai no diabo. Caiu no diabo e você entrou no nível de dependência que você não controla mais, a próxima é a torre e a casa caiu. Porque se você não controla, você pode fazer qualquer coisa em nome de satisfazer o seu desejo. Aquele desejo. Como a gente sabe que há pessoas que matam, que roubam, a casa cai. É a torre, né? Verdade. Então a historinha fica bem contadinha ali no tarô. Olha, como tudo né? mesmo tem na vida, Tudo tem no tarô. tá né? no tarô, né? E eu queria aproveitar, então, pegando o gancho da sua fala, Kátia, e, antes de comentar, chamar a dica da semana. Vamos lá. São 2 dicas legais. Vou pegar a primeira dica. Vamos lá, voz de Deus? Tem um livro que foi escrito pela Rosa Monteiro, né? Ela é uma jornalista espanhola e é bem interessante.
A gente leu esse livro no clube de leitura. Tá. E foi uma coisa que dividiu, assim, opiniões. Teve gente que amou muito e teve gente que falou assim, nossa, mas é que, assim, realmente ela conta casos de adição que são pesados, né? E eu achei interessante você falar, Regina, por exemplo, ela comenta da questão do café. Ela falou, o pessoal não sabe, mas, por exemplo, Voltaire, Balzac, tomavam café. Voltaire tomava 50 xícaras de café por dia. Nossa. 50 xícaras de café por dia é abuso. Você nem dorme mais. Queimou, né? Balzac tomava 40. Então você fala, pode tomar café? Pode, mas aí já tem algo que passou. Isso. Ela comenta que o Robert Stevenson, que é quem escreveu O Médico e o Monstro, ele era viciado em cocaína, né? E interessante que no livro, o médico, quando ele está sóbrio, né? Porque ele que vira um monstro. Isso. Mas quando ele está sóbrio, ele fala assim, acredito que um dia, mais ou menos isso, né? A humanidade vai entender o ser humano como como se fosse um ser humano, uma sociedade de múltiplos que vivem dentro de si. Né? Isso. Que é isso mesmo, né? A gente tem... Parece que muita gente dentro da gente. Isso. Ele falava isso, uma sociedade, né, de múltiplos habitantes. Dentro de então, ser às vezes, humano. por que as pessoas usam drogas, no caso dele a cocaína, para poder, assim, lidar com a multidão que vive dentro dele. Tinha também Flaubert, que era viciado em ópio, mas a rainha dos vícios de escritores e de artistas é o álcool. Olha. Inclusive, A gente vê, assim, muitos, né? Não é? Muitos escritores, muitos artistas que fazem abuso ou já são dependentes de álcool, né? E esse livro eu acabei lendo ele online, né, assim, no e-book, na verdade, e tem um trechinho que eu gostaria só de ler para vocês, para a gente fechar dessa questão, que ela fala que o álcool é considerado, assim, a maior desgraça dos escritores do século XX. Imaginem que, assim, 9 escritores americanos ganharam o prêmio Nobel, 5 eram alcoólatras. Então, a gente já começa com essa questão, né? E tem também um outro livro, que é esse que ela coloca aqui, que foi escrito que fala assim, a tradução, né, em português, A Musa Sedenta, Álcool e o Escritor. E ele vai falando dessas consequências que o álcool trazia. E as pessoas justificavam que tomavam o álcool, porque no momento em que você toma o álcool ou usa droga, você libera o seu córtex frontal. Então, eles diziam que eles acessavam coisas que eram, assim, muito mais interessantes, ficavam desinibidos para poder fazer isso. E nesse livro tem um trechinho que diz assim, ao longo dos anos, muitos dos nossos melhores artistas aceitaram a relação entre arte e álcool. Ou seja, a questão do normatizar. Sim. Né? De fato, vários declararam que não tinham escolha, a não ser beber e beber muito, se quisessem trabalhar a sua arte ao máximo. Isto é o mais chocante, que mesmo todos tendo consciência absoluta dos estragos que a bebida causava na sua vida, muitos não percebiam que à medida que avançavam no vício, as suas obras iam ficando piores e não melhores. Aquilo que poderia ser a solução momentaneamente, ao longo do tempo, podia até mesmo emudecer várias vozes. O álcool levava, num primeiro momento, a aumentar a emotividade, potencializava a desinibição, que ficava geralmente amordaçada pelo eu controlador. Mas a bebida é uma musa maligna e traiçoeira. Não nos deixemos enganar por isso. Então, eu achei interessante, porque assim, chega uma época que é onde você fala assim, então é normal, faz parte. Mas eu sou artista, por isso que eu bebo, né? Não, isso não pode ser normatizado. Porque se isso acontece, como ela colocou, ao longo dos tempos, a sua arte acaba sendo prejudicada. E então, tem um detalhe também, né? O álcool é a pior droga que existe. É comprovado que a quantidade de males que o álcool causa, tanto para a pessoa, como pensando assim, em acidentes, em violência e tudo isso, é maior do que praticamente todas as outras drogas juntas. E o que é pior ainda, o álcool é socialmente e culturalmente aceito. É isso que ela fala. Então, justamente, é isso. As outras drogas, por serem ilícitas, né, ali tudo mais escondido e tal. Mas o álcool não, né? Você vai numa festa de aniversário de criança, tem bebida alcoólica. Você vai no batizado, tem bebida alcoólica. Qualquer reunião. No almoço de domingo, na casa da mãe, na casa da sogra, tem um vinho e tal. Quem tem na festa junina. Para quem não tem problema, tudo bem. Mas para quem tem, né? E a gente nunca vai saber se a gente tem ou não, se a gente não consumir. Isso.
E então, é por isso... é isso, é essa culturalmente, observação. E aqui é como ela fala, né? Aceito, eu sou artista. É como se fosse um aval isso, para ser poder alcoólatra. beber, Não é aval. Né? Então. Por mais que você queira, no final vai dar ruim. Né? Então, assim, cuida. Não se tem justificativa, não se tem desculpa. Né? Isso é muito importante. E aqui ela traz outros exemplos que são bem interessantes também. Né? Bem bacana. E vou pedir para colocar a segunda dica, Voz de Deus. Aqui, aonde procurar ajuda. Né? Tem aqui as informações. O projeto Evoluir, que é o da Cileide, né? Os CAPs AD, que são os CAPs álcool e drogas, né? Os grupos de autoajuda, né? Ou ajuda mútua, que é o AA, né? Que é o Alcoólicos Anônimos, o NA, que é o Narcóticos Anônimos. Só lembrando que o AA e o NA não são tratamentos, então eles não têm médico, não entra com medicação, mas muita gente consegue largar só com esse apoio, outros não. Outros um grupo de acolhimento. Isso, com um grupo de ajuda. Outros vão precisar mesmo da parte médica também, né? E se você não sabe onde tem um CAPS AD, procura o UBS, né, que é o posto de saúde mais próximo da sua casa. Né, eles vão encaminhar. Tem alguns municípios que não tem CAPS álcool e drogas, mas tem o CAPS geral, e que aí também faz tratamento para dependência lá. Então, assim, na dúvida, procura, né, o posto de saúde, a UBS mais próxima, né, que eles vão saber orientar. O AA, o NA, as igrejas geralmente sabem onde tem, né, os grupos, e sabem indicar, né? O grupo, né, mais próximo ali da região. Então, assim, procure ajuda, né? Não só você que tem problema com dependência, como os familiares de dependentes, né? Procurem ajuda. Até é interessante, porque tanto o AA como o NA, eles também têm os grupos para a família, que é o Alanon e o Naranon. Então, esses são exclusivos para familiares. Para as familiares. Então, isso é bacana, Isso né? é bem bacana. E como ela coloca no livro, né, que é o título, Perigo de Estar Lúcida, porque estar lúcido é perigoso porque faz com que você enfrente a você mesmo. A você mesmo. Então, por que a pessoa bebe? Para fugir. Então, se estar lúcido é perigoso, imagina não estar lúcido. É mais perigoso ainda. É mais perigoso ainda, né, Kátia? Isso aí. E tem ajuda. Isso. E lembrando, gente, não é vergonha nenhuma, e é o que eu falei, é qualquer substância. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sou dependente de chocolate. Parece brincadeira, mas não é. Eu como chocolate todos os dias, e se eu ficar 3 dias sem comer, eu tenho dor de cabeça, eu tenho sintoma de abstinência. Só que o chocolate é uma coisa que eu não sou enorme de gorda, eu não tenho diabetes, então ele não está me trazendo tanto mal. Mas é isso, é uma luta. Eu tento diminuir e não é fácil. Eu tento diminuir e não é fácil. E é o chocolate, que é uma substância que vicia, mas que não causa tanto dano quanto o álcool, uma cocaína, um crack. Então, você imagina como é difícil para essas pessoas largarem. Ou mesmo uma pessoa que tem compulsão por eletrônicos, pelo celular. Não é fácil. Você vê, com 3 dias sem comer chocolate, eu tenho dor de cabeça. E se eu comer um pedacinho assim, a dor de cabeça passa. Então, essa é a prova de que é abstinência. Né? Eu conheço gente que, se ficar sem o celular, morre. Isso, tem abstinência. Tem um treco. Isso, a pessoa passa mal, tem abstinência. É perigoso ter uma síncope. Sim. Então, então a gente tem que olhar para isso, né? Bora para nossa agenda? Vamos lá. Bora para a agenda. Vamos lá, olha encerrando o mês. Estamos encerrando aí o mês de junho, então a gente já tem até a agenda ali para o comecinho de julho, né? Então, falando novamente do curso de tarô da Kátia, né? Os arcanos maiores, o caminho aromático do louco, a próxima aula dia 28 de junho. Porém, se você quiser fazer esse curso, é necessário você se inscrever, que tem aí a nossa, como é que diz, gente? Lista de espera. Porque esse aqui tá em andamento, próximo, né? Pra próxima turma. Próximo ano. Isso. Mas em breve a gente vai aí soltar informações de uma nova turma, né, Kátia? E aí a gente pode ver com quem tiver interessado para fazer as novas inscrições aí para uma nova turma deste curso. É presencial lá no Bem Viver. A vivência online da Regina, né? Mandalas terapêuticas. É na última segunda-feira do mês, hoje é dia 30 de junho, assim que passar né? Esse final de semana já tem. Isso, segunda-feira já tem quem quiser participar, conhecer online, que tá longe, às vezes não pode vir até aqui. Aproveita de qualquer lugar do um país, valor colaborativo de R$62 também. Isso. Aqui
É misto, né? É misto. Misto e adulto. Tanto misto, um quanto o adulto. outro, né, Kátia? Isso, todos. Misto é. e adulto, né? O público, né? Isso. E ali o grupo presencial de arte terapia também com a Regina Rain, né? O próximo encontro é dia 1º de julho. Isso. Aqui é misto, adulto. Tem um valor, né? Que você para contribuir por causa do material. E é quinzenal e apesar de ser um grupo, a gente está sempre aberto a receber novas pessoas nesse grupo. Tem pessoas que ficam um tempo, saem, tem pessoas que estão desde o começo, pessoas que vão chegando e assim, né, o grupo Vamos vai continuando, né? Vai continuando. Tipo assim, só vem e participa. Isso, só vem. Isso aí. É só essa agenda? Essa Não, tem agenda mais tem uma. mais Olha aqui, ó, porque começa a semana de julho, né, muito lá. bem. Então aqui, ó, julho já. Semana que vem, né? já. Nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, próximo encontro dia 2 de julho, com a Kátia Veloso, o tema Jesus. Misto também, né? Misto, pode vir quem quiser. Crianças, gratuito, precisa se inscrever antecipadamente. O Encontros do Coração com a Kelly e comigo, né? O grupo de acolhimento da alma feminina. Aí é só para mulheres adultas, na primeira quinta-feira de cada mês, às 19h30. Valor colaborativo de R$ 26. Olha aí, É pra né? fazer a reunião do café. né? Reunião do café mesmo. E depois a gente tá sempre debatendo aí no grupo, até no grupo também de tarô, né? E no grupo do acolhimento, a gente tem aí o acompanhamento, mais material também, né? Então, é algo que fica pro mês todo, a reflexão pro mês todo depois, né? E as aulas personalizadas de Reiki, né? Do nível 1 ao mestrado, comigo e com a dona Joana. Pode ser particular, online, né, à distância, presencial, tem individual, apostila, tem grupo. certificado, tem mentoria pós-aula, exatamente individual ou em grupo, mas esse caso, aí o aluno que vai identificar qual que é o melhor dia e horário, né, seja de final de semana, à noite, durante a semana, pra gente se adaptar ao horário que o aluno pode, pra ficar mais fácil, né, que às vezes a gente marca uma turma, tem só aquela data a pessoa não pode. Mas então aqui no Bem Viver, e também não tem, tem que esperar formar turma. Não, a gente pode dar uma aula particular e personalizada se você quiser ingressar aí nesse mundo reikiano que é de cura e amor. É isso, gente? É isso. Então, E fica muito assim. bem. E se tiver que se viciar, certo, Regina? Se que seja vicia, viciado em fazer pode o contar. bem. Se vicia não em pode se contar, divertir. se assistiu pode contar, se vicia em ficar curtir, aqui com a comentar. gente, não é? Isso É mesmo. isso. Pessoal, aí, gente. muito obrigado. A gente Obrigado. aguarda, né, as inscrições de vocês, o compartilhamento, curtidas, comentários, Dicas, Isso. sugestões. É isso aí. Estamos E a por visita. aqui. A visita lá no Bem Viver. E assim, podem contar conosco, né? Tá com algum Sim, problema, precisa de ajuda, precisa de uma dica, escreve Tem uma pra gente. dúvida sobre alguma Entra coisa, no nosso WhatsApp. quer perguntar, né? né? E aí a gente pode fazer aí, né? Isso, Um a gente- acolhimento auxiliar. da Se a melhor gente maneira puder possível. auxiliar, ok. Se não Isso. puder, a gente encaminha. Indica, né? é isso mesmo. Se a gente não souber, a gente procura, vai atrás, quem sabe, né? Participa Exato. conosco. Isso. Gente, um bom final de semana. Até o mês que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.